Os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que é motivo de alegria estar neste lugar. Vamos juntos adorarmos o nome do Senhor. Quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, seu capítulo 2. Serei sucinto nesta tarde, mas quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração. João capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia que os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo. E disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, todos nós temos o conhecimento acerca dessa passagem bíblica e do que ela simboliza para cada um de nós. Eu queria simplesmente trazer algumas lições que o primeiro milagre de Jesus traz para nossas vidas. Nós temos o conhecimento que esta é o primeiro sinal miraculoso de Jesus que ele faz publicamente para os seus discípulos e para todos que estavam ali naquela festividade. A festa de casamento para os judeus duravam alguns até uma semana, 7 dias, e era algo que trazia muita alegria naquele lugar. Mas observe o cenário que estava acontecendo naquele casamento. Caná da Galileia, uma região pobre, uma região que os moradores tinham que trabalhar severamente para conseguirem sobreviver. Mas o que isso tem a ver? Uma festa de casamento, para que ela acontecesse da forma como os judeus queriam que acontecessem, tinha que ter várias reservas financeiras. Então, imagine o trabalho daqueles noivos para conseguirem finanças para que pudessem acontecer o casamento deles. E você preste atenção que o casamento naquela época era sinal de alegria. Então observe que Jesus foi convidado para o casamento. Perceba também que a mãe de Jesus tinha uma função especial naquela festa. Alguns dizem que o casamento era de alguém da família de Maria, pois foi ela quem viu que o vinho tinha faltado, foi ela quem disse para que Jesus providenciasse vinho novo. Aleluia, Jesus. Quando Jesus chega naquela festividade, algumas traduções dizem que só Jesus e Maria foram convidadas. Mas observe o que o texto disse: e com ele foram os seus discípulos. Nesse momento, Jesus tinha apenas 5 discípulos. Quando chamaram a Jesus, Jesus também levou os seus discípulos. Em um momento de alegria, em uma festa de casamento, numa região pobre da Galileia, Jesus é convidado e traz com ele mais 5. Imagina como ficou a família daquele lugar quando viu que tinha 5 pessoas que não eram convidadas para a festa, mas Jesus foi convidado e ele levou consigo os seus 5 discípulos. A Bíblia diz que faltou o vinho. E faltar o vinho numa festa de casamento significavam 2 coisas. A primeira era um sinal de humilhação para os noivos, pois o noivo tinha a responsabilidade de prover o vinho para a festa. A segunda coisa que a falta de vinho significava era a falta de alegria. Os rabinos daquela época diziam: sem vinho não há alegria. E olha que era uma festa de um cunho que trazia muita alegria na Caná da Galileia. Então imagine, os noivos passariam por vergonha e humilhação, como
também a alegria seria ausente daquele casamento. Mas observe uma coisa: quando Maria vê que falta vinho, ela não vai ao mestre de sala dizer que falta vinho. Ela não vai aos convidados dizer que falta vinho. Quando falta o vinho, e Maria tem o conhecimento disso, ela chega para Jesus e diz: olha, está faltando vinho. Aqui nós temos que aprender uma lição extraordinária para nossas vidas. Muitas vezes falta algo em nossa vida, falta alguma coisa no nosso dia a dia, e nós dizemos para todo mundo, menos para Jesus. Maria nos ensina um princípio extraordinário de crer e confiar e depender do Senhor. Pois quando o vinho falta, a primeira pessoa que ela vai dizer é a Jesus. Jesus não tinha feito nenhum milagre. Então como era que Maria tinha o conhecimento que Jesus poderia realizar milagre? Quando o anjo vem a Maria e diz que ela teria no seu ventre o Filho de Deus gerado pelo Espírito Santo, ela conhecia bem o seu filho e sabia que ele tinha o poder de realizar milagres. O que Deus está nos dizendo esta tarde é que quando algo faltar em nós, quando algo se tornar ausente em nossas vidas, a primeira coisa que temos que fazer é dizer a Jesus, é falar com Jesus, é de trazer ao conhecimento dele aquilo que nos está faltando. O primeiro princípio para que o milagre aconteça é dizer a Jesus o que está faltando. Quando é dito a Jesus que faltava vinho, a resposta de Jesus traz algumas confusões no campo da teologia. Olha o que Jesus disse: o que tenho eu contigo, mulher? Alguns estudiosos dizem que essa frase, o que tenho eu contigo, era comum na época dos apóstolos, dos discípulos e do povo judeu. Mas essa frase dita com severidade, dita com raiva, simboliza algo como se fosse um palavrão, como se fosse algo que descredibilizasse a pessoa com quem aquilo estava sendo dito. E vocês acham que Jesus diria algo desse tipo com a mãe dele? Essa frase dita com raiva simbolizava isso. Mas essa frase, o que tenho eu contigo, dita com alegria, significava o seguinte: não se preocupe, não chega a compreender o que acontece, deixa-o em minhas mãos e eu me encarregarei de solucioná-lo a meu modo. Quando Jesus tem o conhecimento que falta vinho, a mãe dele diz: está faltando vinho, e ele responde: o que tenho eu contigo? Essa frase no original quer dizer: deixa que agora eu vou fazer como eu quero fazer. Jesus está dizendo para sua mãe: agora eu vou tomar as rédeas desse negócio, agora eu vou fazer como eu quero, não se intrometa, pois eu irei enfrentar a situação como eu quero. A palavra de Deus para nós nessa tarde é que devemos dizer a Ele o que nos está faltando, devemos dizer a Ele a situação a qual estamos vivendo e deixar que Ele faça o que Ele quer fazer. A irmã neste lugar, a pessoa neste lugar que está vivendo uma situação tão difícil em sua vida, que quer fazer alguma coisa, e a palavra de Deus para você é: não faça nada, deixe que Jesus vai fazer. Aleluia. Quando Josafá se vê diante de uma grande multidão que vem para destruí-lo, Deus levanta um profeta no meio da congregação e diz: proclamai o jejum, mas não façam nada. Coloquem os cantores na frente do exército, e quando eles cantarem, a vitória será sobre vocês. O povo não precisava lutar, Deus ia lutar pelo povo enquanto eles adoravam. Jesus estava dizendo: pode deixar, que eu agora vou fazer como eu bem quero nessa situação. Então o primeiro princípio para recebermos aquilo que queremos é dizer Jesus. O segundo, deixar que Ele faça o que Ele quer. E o terceiro, fazer o que Ele manda. Quando Jesus tem o conhecimento de que faltava vinho, a mãe de Jesus olha para os serventes, para os funcionários, para os garçons da festa e diz: façam tudo o que Ele vos mandar. Para recebermos milagres da parte de Deus, meus queridos, às vezes precisamos obedecer a ordem que Deus nos dá. Todo milagre vem encarregado com Ele ordens, as quais devemos cumprir. Então a palavra de Deus para nós é que há ordens de cima para baixo que deve ser cumprida por nós. Se você quiser receber algo de Deus nesta tarde, neste congresso, faça tudo o que Ele lhe mandar.
Quando isso acontece, e Jesus transforma a água em vinho, ele manda que os serventes podem encher as talhas de água. Era como se fosse uma espécie de tambores, a qual aquela água servia para limpar os judeus. Na Palestina, o tipo de estrado naquela época era de terra e tinha muita poeira. Quando os judeus entravam dentro de casa, a primeira coisa que eles faziam era lavar os pés. E quando eles iam comer, lavavam as mãos. Mas não era só uma vez. Quando chegava o primeiro prato, lavava as mãos. Chegava o segundo prato, lavava as mãos novamente. Então aquelas águas ficavam cheias de impureza. E Jesus disse: encham as talhas de água, porque ela servirá no milagre. Agora entenda o que Deus está nos dizendo. Quando Jesus faz aquilo, aquela água servia para purificar os judeus. Quando ele enche as talhas de água e os serventes não veem o milagre, preste atenção. Quando Jesus manda que enchem as talhas, ele diz: levem ao mestre-sala para que ele prove a água, para que ele prove o vinho. Não está dizendo que automaticamente a água transformou-se em vinho. Entenda uma coisa: os serventes não viram que a água transformou em vinho. Os serventes não conseguiram contemplar que as águas se transformaram em vinho. Somente quando o mestre-sala provou a água é que ele viu que aquilo era vinho. Ou seja, muitos milagres em nossas vidas não serão perceptíveis primeiramente aos nossos olhos. Muitos milagres que acontecerão sobre nós e que estão acontecendo nesta tarde, às vezes nós não conseguiremos nem perceber. Mas entenda uma coisa: o milagre que Jesus trouxe veio sobre aquelas pessoas que estavam ali, duas coisas, e aqui eu finalizo as minhas palavras. A Bíblia diz que sem vinho acabava a alegria, e faltando vinho era uma humilhação para os noivos daquele lugar. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele estava dizendo que a humilhação que os noivos estavam suscetíveis a passar tinha acabado e tinha chegado ao fim. Muitas vezes na nossa caminhada nós estamos suscetíveis a passar por humilhações, por vergonha, por desprezo, por motivo de zombaria. Mas a palavra de Deus nessa tarde é que ele está tirando do nosso meio todas as humilhações que vinham motivo de tristeza, agora será motivo de alegria. Aquilo que seria motivo de vergonha, agora será motivo de honra. Deus está nos transferindo esta tarde um renovo de alegria sobre nós, porque às vezes temos até poder, temos até graça, mas não temos alegria. E a palavra de Deus para nós é nesta tarde: haverá alegria. Quando o mestre-sala prova o vinho, ele diz uma brincadeira: você deixaram o melhor vinho para o final, sendo que o melhor vinho seria colocado nas mesas no começo. Por quê? Quando os convidados da festa chegavam, os melhores vinhos eram colocados sobre a mesa. E quando o povo já tinha bebido muito vinho, o seu paladar ficava adormecido e não tinha mais como ele discernir entre o vinho bom e o ruim, entre o melhor e o inferior. Então os donos da festa colocavam primeiramente o melhor vinho. Quando o paladar já estava adormecido e não conseguiam mais discernir que tipo de vinho estavam bebendo, era colocado nas mesas o vinho inferior. Mas observe que Jesus quebrou aqui um protocolo. E algumas vezes Deus vai quebrar protocolos em nossas vidas, para que a vontade dele possa ser soberana em nós. Os convidados daquela festa, ao provarem o vinho de Jesus, talvez nem discernissem que o vinho que eles estavam bebendo era melhor do que o que eles beberam primeiramente. O que isso quer dizer? Eles beberam o melhor vinho, achando que era o melhor vinho, e esperavam um vinho inferior. E Jesus surpreendeu, colocando na mesa deles um vinho bom. Deus está nos dizendo que Ele irá nos surpreender no caminho. Ele irá surpreender a nossa vida. Nós já bebemos um vinho bom e achamos que agora virá um vinho inferior. E Deus está dizendo: não, verá um vinho melhor do que o primeiro. Verá uma alegria melhor do que a primeira. Eles achavam que o vinho que eles tinham bebido era o melhor vinho, mas Deus reservou o melhor vinho para o final, surpreendendo os convidados, causando aumento em suas expectativas, mas também fazendo que o melhor dele viesse depois sobre as nossas vidas.
Muitas vezes nós bebemos um vinho e achamos que parou por aqui. Este era o melhor vinho que eu poderia beber. Esta era a melhor alegria que eu poderia sentir. Esta era a melhor promessa que eu podia experimentar. Esta era a melhor coisa que eu poderia viver em minha vida. E Deus está nos dizendo essa tarde: tem algo melhor que está ali esperando. Nós bebemos um vinho bom e achamos que é o melhor, porque o vinho que foi primeiramente colocado na mesa dos convidados foi os noivos que proporcionaram. Mas os últimos vinhos foi Jesus que proporcionou. O vinho que virá sobre a tua vida, a alegria que virá sobre a tua vida, o gozo do céu que virá sobre a tua vida, não será homens que irão proporcionar, mas Deus, na pessoa de Jesus, providenciará e proporcionará um vinho melhor para a tua vida. Amém.